Então você hoje vai saber, em primeira mão, quem é que eu vou entrevistar? Os mestres dessa casa. Estou aqui de frente com 2 homens, gente, tudo alinhadinho, cabelinho na régua, barbinha feita, os 2 estão top. 2 galã, sabe quem é? Nada mais, nada menos que Éder Marques, Leandro Pinheiro, aqui com a gente para um bate-papo da última temporada desse ano, tá? Então, o último bate-papo dessa temporada maravilhosa, tivemos grandes convidados aqui e agora esses 2 que vai contar muita coisa pra gente, vai ser informal, nada muito técnico, porque aqui a gente quer fechar com chave de ouro. Então vamos ouvir aqui Éder Marques e depois o Leandro. Primeiramente, o Éder, conta quem é você, a sua formação, depois nós vamos falar de negócio, vamos falar de colaborador, vamos falar de empresário. E depois o Leandrão aqui, que é o braço direito do Éder, também vai falar da sua formação e o que você faz aqui no mundo dos negócios. Éder, seja muito bem-vindo nessa mesa. Muito obrigado, viu? Eu deixo você ficar à vontade como se fosse sua, tá bem? E você também, Leandro, seja muito bem-vindo, é um prazer. Como diz o amigo meu, galã só sou de rodoviário, né? Como diz o meu marido, galã de quermesse. É, bem por aí, viu? Mas obrigado. Obrigado por ter aceitado o convite de me convidar, tá? Eu fico muito honrado por isso. Porque, olha, demorou, hein? Demorou para ele aceitar, viu, Leandro? Aliás, vocês 2, né? 2 fujão, mas deu certo. Mas é até interessante você comentar, porque quando a gente conversou, inclusive conversei com o Leandro isso no início da ideia, né? Da gente fazer um podcast, fazer alguma coisa visando conversar com algumas pessoas, a gente nunca tinha tirado do papel, né? Foi só uma ideia ali. Até que a gente encontrou você, encontrou o Derek, que nos encorajou também a sair do plano e para ação, que é o que eu falo. Ideia sem atitude, sem ação, é só uma ideia, né? Então te agradeço por isso e espero que nós estejamos ganhando experiência, né? Que a gente esteja aprendendo alguma coisa com isso, e de verdade eu estou muito, né? Isso foi muito enriquecedor, essa temporada que nós passamos aí, e por isso que a gente hoje tem condição de falar aí com você, para a gente esclarecer algumas dúvidas e alguns fatos, né? Mas foi muito bom. Com certeza. Foi muito enriquecedor. E eu digo que eu que aprendo a cada dia, não é? Então a vida da gente é um aprendizado. Sem dúvida. E quando, conversando com o Leandro, primeiramente sobre o podcast, depois ele disse, vamos conversar com o Éder, que temos um projeto, está engavetado. Gente, eu fico assim, babando, porque é um assunto motivador. Porque conversar com pessoas, se informar, isso aí é muito gostoso, é muito bom. E eu acredito muito que é disso que a gente quer sempre voltar, porque cada convidado que a gente conversa, cada informação que a gente obtém, dá mais gás para você querer o próximo, não é? E estando com vocês, eu digo que para mim foi uma virada de chave também. Eu digo que existe o podcast aqui com vocês, que é um clubinho, que eu dou muita risada, é muito divertido, e tem o meu, que não parei, e eu falo, o que eu aprendo aqui eu levo para lá, porque é muito bom estar com vocês 2. Agradeço, muito obrigado. E obrigado pela parceria aí. Nós que agradecemos. Muito obrigado, viu? Você apresentou a gente de uma tal forma, eu falei, uai, a entrevista não era comigo com o Éder hoje, eu achei que ele tinha ouvido outros. Mas é isso aí, muito bom, viu? Estar aqui com você, a gente aprende todo dia. Sim, sim. E fala a sua formação, porque quando eu soube da sua formação, eu falei, gente, tô de cara, porque você é camuflador. Na minha opinião, você só tirou o diploma, disso que você vai falar, mas você tem contador dentro de você, você tem administrador, você tem visão, então é tudo junto e misturado. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua formação e o que realmente você ama fazer, que é estar nas empresas e colocar todo o seu potencial ali. Conta um pouquinho para nós. Costumo dizer o seguinte, que no dia a dia nosso nas empresas, a gente tem que ser meio que um clínico geral, tem que saber um pouquinho de tudo, né? Sim. Mas minha formação, eu sou engenheiro de produção, tenho pós-graduação em controladoria e gestão financeira e auditoria de empresas. E já são aí, trabalhando com empresas, gestão de empresas, são mais de 10 anos. Meu Deus. Ainda bem que você é novinho, né, Leandro? Não é nada, os produtos são bons. Tá vendo, Éder? E Éder? Investe bastante. Com certeza. E, Éder, conta um pouquinho também, antes de você ser empresário,
de você ter essa empresa maravilhosa, onde você agrega muitos colaboradores de muito valor, o que você fazia antes disso tudo? Vixe, viu? Você quer começar desde o começo mesmo? Só. Não precisa contar desde os 12 anos, não. Menos 8. Desde os 8, conta depois. Falar para você, eu tive bastantes oportunidades na minha vida, né? E graças a Deus sou muito grato a todas elas. Mas meu primeiro registro, vamos falar assim, meu primeiro trabalho formal foi numa indústria de imóveis. Inclusive tive recente lá, chama JC Móveis, lá em Brodowski, né? Tive recente lá revisitando o pessoal depois de 20 e poucos anos. Nossa, e vários amigos estão lá ainda, né? A empresa está trabalhando, e bem legal isso. E eu era auxiliar de marceneiro. Poxa vida. Fiquei quase em 3 anos nessa empresa e saí dessa empresa para vir para Rio Preto justamente para estudar. Na época eu ia fazer 18 anos, comecei a prestar vestibular em várias regiões, Ribeirão Preto, São Paulo, Campinas, Rio Preto. Tinha meu tio que mora aqui desde aquela época, né? E tive a felicidade de ganhar uma bolsa aqui. E aí eu vim estudar nessa época, 2003, por aí, e estou até hoje, né, dentro de Rio Preto. Mas meu primeiro emprego formal foi exatamente isso, auxiliar de marceneiro. Que coisa boa. E depois foi para bancos? Exatamente. Aí quando eu vim para Rio Preto, para estudar, logo em seguida eu ingressei no Banco Santander, como estagiário do banco. Fiz uma determinada carreira ali, junto com algumas pessoas. Fui para o Banco Real, também trabalhei um tempo. Virou Santander depois, porque foi vendido para o banco, né? Vendido para o Santander, aliás. Depois eu fui para o Banco Itaú, fiquei mais um período. E por último fui para o Banco Safra. Fiquei 2 anos aproximadamente no Banco Safra, que foi minha última experiência bancária, né? Hoje eu estou com 38 anos, comecei a faculdade lá com 17 para 18. Sou formado em administração de empresas, habilitado em comércio exterior. Fiz pós-graduação em controladoria e finanças, marketing e vendas, né, MBA. Fiz alguns cursos de especializações. Fiz pós-graduação em controladoria. Fiz valorização de empresa, mercado, várias especialidades no meio aí. Estamos aí aprendendo todos os dias, né? Que joia. Ó, e tem um detalhe, né? Esses dois compadres, eles amam o mundo dos negócios. E um é parceiraço do outro. E eu gostaria muito que, antes de eu fazer algumas perguntas, que você contasse um pouco da sua empresa. E depois o Leandro um pouco também da sua empresa, mas dessa parceria em si. O que vocês giram aqui dentro de negócios? Bacana, até para mostrar para quem às vezes não tem tanto relacionamento conosco, que fica curioso, né? Bacana, o pessoal sempre pergunta isso. Sim. Mas nessa trajetória minha de segmento financeiro e bancário, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas empresas, porque dentro da instituição banco, eu era gerente de relacionamento PJ, fui por bom tempo. E com isso, tem acesso e tem relacionamento com vários empresários, inclusive da região. E eu sempre gostei muito realmente dessa questão de negócio, né? Até brinquei que é desde os 8 anos, porque meu pai é muito assim de fazer negócio, eu sempre acompanhei ele, desde pequeno, e sempre gostei mesmo. E quando eu saí do banco, na verdade eu saí do banco em 2011, justamente para montar o meu escritório, junto com um sócio na época, e a nossa ideia era auxiliar os empresários da nossa região, né? Porque existe uma gama enorme da empresa, de várias necessidades e vários produtos, e um dos nossos propósitos era justamente auxiliá-los, os empresários, a desenvolverem melhor os seus negócios. E vem então nesse mercado até hoje, né, como uma gestão empresarial, que é a nossa empresa chamada EMGN, né, que vem de Eder Marketing, Gestão e Negócio. Essa empresa foi a propulsora de tudo lá no início. A gente vem auxiliando e fazendo gestão empresarial desde então, e no meio do caminho surgiu a necessidade da gente trazer um banco nosso, né, um banco de fomento, na verdade, que nós fundamos, que é a Nova Era Securitizadora, nasceu dessa empresa, depois virou NESEC Investimentos, que é a abreviação de Nova Era Securitizadora, NESEC, e aí nós estruturamos melhor o nosso grupo, visando atender melhor ainda as expectativas dos nossos clientes, que é auxiliar os empresários a desenvolverem cada vez mais os seus negócios e maximizar os resultados, né? E nesse meio do caminho, eu tive a oportunidade de trazer o Leandro para a operação, que realmente é o nosso braço direito hoje, meu braço direito hoje, cuida de várias competências aí, várias diretrizes dentro desse meio de consultoria, porque é aquela história, muitos clientes chegam na gente, Vilmi, a gente acaba abordando muitas empresas
por uma necessidade de capital, é natural isso. Quanto mais o negócio, quanto mais a empresa cresce, né, mais a demanda de investimentos. E naturalmente o empresário vai ao mercado buscar esses investimentos. Nós somos uma fonte hoje, né, tem N fontes no mercado. Mas quando a gente para olhar mais de perto a empresa, mais de perto a operação, a gente percebe que não é só a grana, não é só o caixa. É como gerir esse caixa, como trabalhar esse recurso, como trabalhar esse investimento. É onde entra toda a nossa expertise de gestão. A gente acaba entregando um valor agregado aí para os clientes, visando eles fazerem disso uma melhoria contínua para a sua empresa e com isso colher melhores frutos, né? Então é um resumo aí da nossa história de quase 20 anos nesse mercado. Nossa, é muito bem explicado. Eu acredito que quem está nos assistindo deu para entender muito bem a figura do Éder, porque quando a gente está apresentando, a gente acaba focando no nosso convidado e a gente fala os nomes e a pessoa ainda não capta muito bem o que pode ser, mas ficou muito bem explicado e isso é muito bom. Por quê? Agora as pessoas já sabem, né, o que você faz, como você comanda o seu negócio. Perfeito. E agora a gente quer saber do Leandrão aí, esse braço direito, esse mestre da consultoria. Fala um pouquinho, Leandro, para nós, qual o seu papel, né? Como você pega todo esse conhecimento que você tem e você aplica nas empresas. Conta um pouquinho para nós como funciona. O Éder já deu aqui a dica que uma empresa, ela não só precisa de grana para comandar toda a sua estrutura de compra e também a operação funcionar, mas precisa fazer uma gestão. Então, como que acontece isso quando é contratado os serviços da IMGN e também da NESEC? Tá, vamos lá. Então, como o Éder disse, normalmente os clientes procuram a NESEC e a IMGN normalmente por uma necessidade de caixa. Aí a gente vai primeiramente fazer um diagnóstico da empresa. Por que ele está precisando de dinheiro? O problema é só dinheiro mesmo? Tem algo por trás disso? Como que está a formação de preço? A gente faz um diagnóstico inicial, onde a gente levanta todas as informações gerenciais para ver como está a geração de caixa dele, como estão esses custos fixos, como estão os custos variáveis, como ele está pagando esses impostos, está pagando certo, se não está. Faz uma pesquisa de mercado naquele segmento, se ele está coerente com o segmento dele, como que não está. Principalmente depois da pandemia, o que as empresas tiveram de problema? Eles perderam muita referência de preço, que na pandemia foi uma inflação muito grande, os preços aumentavam todo dia. E com isso, as empresas nem sempre conseguiram corrigir o preço na ponta de acordo com como deveria. Se baseavam muito em concorrente. Com isso, muitas empresas acabaram trabalhando com um preço errado. Isso causa prejuízo. Preciso de caixa, preciso vender mais. Acelera faturamento. Se o preço está errado, aumentou mais o buraco. Isso Exato. É um problema que muitas empresas aqui que a gente passou, a gente encontrou. Nossa, muito bem. Essa questão da pandemia, Vilma, foi um detalhe muito complexo para o mundo, né? Além de várias vidas aí que se perderam, né? Todo mundo sofreu direto e indiretamente com isso. E as empresas não foram diferentes. Então você imagina, nesse momento, isso foi 2020, eu estava em algumas empresas, né, trabalhando, atuando, em Goiás, São Paulo, Campinas, e você imagina indústrias grandes, até de portos grandes, empresas que faturam 50, 60, 80 milhões ano, ficarem 5, 6 meses sem faturamento, né? Então, olha a complexidade que isso leva. Então, muita gente, é o que o Leandro comentou, muita gente perdeu referência naquele momento do seu negócio. E por um momento, houve uma volta do mercado, porque ficou estagnado, lockdown, vários lugares fechados e tudo mais. E chegou um momento que isso começou a voltar, a economia começou a voltar. A hora que voltou, houve uma falsa impressão que ela voltou mais acelerada. Na verdade, eram demandas que estavam represadas e que, a hora que veio com uma certa velocidade. E muitas empresas chegaram até a reinvestir nas suas capacidades, visando atender essa demanda que estava represada. Logo passou um período e a demanda caiu novamente. E ficaram novamente com um furo, né, lá de trás. E nós estamos hoje praticamente há 4 anos da pandemia e o reflexo vem até hoje. Então muitas empresas estão ainda trabalhando e administrando os reflexos daquele período, né? Então é um cenário muito complexo. E esse cenário também acabou com que os bancos, né, obtivessem essa busca constante por dinheiro. Essas empresas acabam buscando o banco com taxas e juros muito elevados, onde aumentou o endividamento
e acabou atrapalhando todo o processo de produção, né? Como o Leandro disse, não adianta só faturar, mas se as margens estiverem erradas, o rombo aumenta e sem gestão pior ainda. Por isso que é importantíssimo você que ainda é durão, fala, não preciso de consultoria. Precisa sim. Primeiramente, faz um bate-papo, entenda como funciona, que vale a pena, não é tão ruim como parece. Então, se você tiver uma empresa séria, como é dos meninos aqui, ó, do Éder e do Leandro, a MGN Gestão de Negócios, então você vai ver que é necessário, porque ninguém funciona sem orientação. Então, você por si só quer fazer coisas que acaba repetindo nos mesmos erros. E quando tem uma orientação sobre um comando e tudo que tem que fazer, há regras. Então, você vai enxergando onde que está a solução daquele problema. Então, é importantíssimo. E agora, a gente já deu uma entrada aqui e já conheceram os meninos, conheceram os negócios. Não posso dizer que vocês não conhecem aqui esse copo maravilhoso, copo do Papo Elevado. Presente aqui para os meninos, claro, né? O Éder tem o copo dele famoso com o nome dele, o Leandro também, eu também tenho. E aproveitando, quem assiste a gente, acompanha a gente, e tiver uma indústria para produzir para nós um copo, a gente vai vender em alta escala, viu, Derek? Exatamente. A gente vai escalonar o produto. Olha, esse copo aqui, depois o Derek vai dar um close nesse copo maravilhoso. Você quer esse copo? Dá um jeito de entrar em contato com a gente, porque esse copo aqui, gente, é de milhões, você não tem noção. E eu sou Vilma Birelli, estou com esses meninos aqui, que dá muito gosto de conversar. Imagina. Bom, eu vou fazer uma perguntinha, que a gente está em clima de Natal, acabando o ano, e só quem conhece aqui essa empresa sabe o valor que eles dão para cada um de nós. Então, a pergunta é, seu Éder, como é que você consegue manter uma equipe muito motivada e engajada, especialmente em períodos de alta demanda e pressão, porque o povo é pressionado aqui, não é, Simone? Mas por quê? Porque a roda tem que rodar, gente. Então, se não tiver um líder, uma pessoa aqui de cima, no apontamento, cobrando para o negócio acontecer, não vai. Então, mesmo sob pressão, esse povo é engajado. Como que você faz isso, Éder? Conta o segredo. Vilma. Olha, Vilma, posso te dizer o seguinte, nesse ponto eu sou um privilegiado, né? Porque a equipe que a gente conseguiu conquistar aqui nesses anos de trajetória é realmente fora da curva. A galera aqui, o time aqui é nota 1000, né? Então eu sou muito grato por isso, muito grato por eles, falo isso sempre, porque eu sou uma referência do negócio, mas quem faz realmente acontecer é o time, é todo mundo que está envolvido, né? E não é uma, duas pessoas, são várias pessoas, até eu tive uma referência de uma palestra essa semana, que a pessoa comenta exatamente da Walt Disney, né? Que para acontecer todo aquele show, o backstage do negócio é muito grande, e aqui não é diferente. Então, vários empresários passaram por aqui e falaram a mesma coisa, né? Sim. Que são as pessoas que fazem a diferença. Então, hoje eu digo para você, o time que eu tenho aqui não tem como mensurar valor. Se a gente for fazer um valor da empresa hoje, não tem como mensurar o valor do time. Então, isso é muito bacana, né? E fico muito feliz por isso, e cada um tem essa responsabilidade e contribuição para que isso aconteça. E isso a gente sabe muito bem, né, Simone? Porque esse povo viaja. Eles podem viajar uma semana, duas, que o negócio acontece. Então, o que o Éder disse, realmente, são pessoas que, se tivesse que quantificar valores para cada um, não tem como mensurar. É difícil. Porque a responsabilidade de cada um e a capacidade em gerar o negócio por si só é muito grande. Então, essa gestão aí que você tem desse pessoal, a gente tem que tirar o chapéu mesmo. E é um círculo de credibilidade, né, Vilma? Também não posso deixar passar aqui que todo mundo tem seu mérito, e a confiança, a credibilidade que foi gerada na engrenagem é muito grande. Então, todo mundo sabe onde atuar, como atuar, e sabe o que pode contar de cada um, né? Então, quando eu estou ausente por algum motivo, estou viajando para negócio, estou prospectando negócio, eles sabem que eu estou lá fazendo o meu papel, eu vou fazer o melhor possível, né? Assim como eu sei que quando alguém está
se dedicando a algo, está fazendo o melhor possível. Então isso é que funciona, isso que é legal do time. Então a hora que encontra essa sinergia, né, Leandro, que a gente vê que faltam em muitas empresas, por isso que a gente olha para dentro de casa e a gente fala que nós somos privilegiados por isso. Sim. Não, realmente. E não tem vaidade, Vilma. Um exemplo, desculpa, até que não tem vaidade, Vilma. Um exemplo até que a gente citou um pouco mais cedo aqui, a gente teve uma outra reunião, é um time mesmo. Não importa quem vai fazer o gol, o que importa é o resultado do time no final. Exatamente, você falou tudo, né, Leandro? Porque muitas vezes vocês têm assuntos tão complexos para resolver e você sabe que você vai sair um pouco de cena para resolver aquele problema, mas o pessoal está ali, engajado, e o que vai mostrar que deu certo ou não é o resultado daquilo que você deixou para ser feito, não é? Então isso que é muito bom. Agora tem um detalhe, qual a estratégia que você usa para que esse time queira todo dia voltar para esse ambiente? Eu sei que nós temos um marketing aqui muito bom, que eu vejo os ensaios, a Simone mesmo está de parabéns, cada um, eu percebo que você coloca para falar daquilo que ele faz. Então, dessa forma, ele fica mais desinibido, fica mais solto, a comunicação flui. Então, quais estratégias você usa também, além desse ambiente ameno, gostoso, amigável? O que mais você tem ali no seu dia a dia que você fala, não, isso aqui é uma estratégia? Tem? Obrigado por isso. Não, eu falo que são modelos, né? Modelos de gestão, talvez. Então, particularmente, eu tive algumas experiências em algumas instituições, inclusive. E aí aquela história, talvez eu não sei fazer tudo, mas a gente acaba aprendendo o que não fazer, né? Então a gente começa a eliminar no nosso dia a dia o que não fazer. E essas coisas acabam acontecendo de uma forma melhor. E aos poucos, e conforme o tempo passa, nós vamos ajustando o que não está tão bem assim. Mas um principal fator que eu acho que é um diferencial nosso é o trabalho da autogestão. Então, hoje aqui toda a nossa equipe ela é autogerida. Então, não tem um diretor, não tem um supervisor, não tem um coordenador. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Então, os processos são muito bem definidos, as posições são bem definidas. Então, acho que isso é o nosso grande diferencial para acontecer da forma que você vê aí no dia a dia. Para quem não sabe, a Vilma também trabalha com a gente, é uma das nossas parceiras, né? E é um prazer imenso. Por hobby, né? Na verdade, sua profissão é jornalista, por hobby você trabalha com a gente. Olha, eu digo, né, fazendo parte do time, é um prazer. Gente, se de brincadeira falar, você não vai mais trabalhar com a gente, eu choro. Porque é um prazer. Só quem trabalha aqui sabe o quanto é gostoso. Porque essa valorização que tanto o Éder e o Leandro, que estão na linha de frente, passa para a gente, não se encontra por aí. Então, isso é muito bom. E você estar num ambiente amigável, sociável, que você sabe que ele quer investir em você, então você tem uma chance muito grande de crescimento. Então, não é por aí que tem isso. Eu sei daqui, eu sei falar daqui, falo assim de boca cheia e cheia de prazer mesmo e é com muito carinho. Obrigado. Então, eu que tenho que agradecer. Obrigado. Tá bem? E agora, perguntinhas para o mundo dos negócios. O Éder, esse ano de 2024, né, Leandro? Sabemos que não foi fácil para o mundo dos negócios, porque tem empresários ainda sofrendo, tem empresários que, graças a Deus, têm consultoria, têm direção, mas tem muitos que ainda não têm. E para a sua visão, Éder, e também Leandro, quais foram as maiores dificuldades que as empresas passaram agora nesse ano de 2024? A gente até houve vários comentários aqui de empresários que passou pela nossa entrevista aqui que falaram, né, coisas parecidas. Empreender e ser empresário no Brasil é complicado, é uma arte. É uma engenharia complexa que todo dia ela muda. Eu acho que o grande desafio é esse. O dinamismo do mercado hoje ele é muito grande, né? Pela globalização, pela velocidade da informação hoje, pela troca de informação. Até se a gente analisar um tempo atrás, alguns anos atrás, existia muito aquela questão de, como fala, segredo industrial. Não sei, hoje não tem mais isso. Hoje a informação ela é online, né? Todo mundo acessa todo mundo. A conectividade é muito grande. Então, acho que o dinamismo de mercado hoje é muito grande, é muito complexo, né? Principalmente para o perfil de empresas que nós lidamos. Nossa característica aqui, nós somos muito reconhecidos por lidar com indústrias. A gente tem indústria de vários segmentos.
calçado, confecção, farmacêutica, industrial, indústria de móveis, metalúrgica, enfim, vários segmentos. E a gente acabou pegando um know-how muito grande com relação à indústria. E a indústria é um mecanismo, ela é um mecanismo lento. Então, para você mudar de rota, né, para você mudar a rota da empresa, ela leva muito tempo. Então, uma indústria hoje, para atuar no mercado brasileiro, nessa dinâmica que existe, é um desafio muito grande. E a gente percebeu isso principalmente esse ano, né? Juros uma loucura, tudo uma loucura, parte tributária, enfim. Então, lidar com esses fatores é bem desafiador. Então, sim, boa parte dos nossos clientes, boa parte das empresas que nós instruímos de alguma forma, o grande desafio foi esse, foi alinhar a bússola, né? Foi regular a bússola. Isso foi bem complexo. Entendi. E tem um detalhe, como a gente gosta de falar de dinheiro, antes de entrar nas perguntas, eu gostaria que você, Éder, fizesse resumidamente uma explicação sobre o que é FDIC, porque nós vamos fazer perguntas sobre FDIC e pode ser que nosso público não saiba, porque nós temos público que entende muito do mercado financeiro, mas temos também aqueles que gostam de assistir o Papo Elevado, mas fala assim, fala uma palavrinha ali que eu não sei o que é. E você que é o mestre, é professor. Imagina, quem sou eu? Ele não falou que foi professor, gente, verdade, mas ele foi professor. Eu vi até as fotos, ele provou. Ele provou que foi professor. Então, resumidamente, o que é FDIC? Tá bom. Conforme eu comentei um tempo atrás, a nossa trajetória ela nasceu da gestão empresarial. E automaticamente nesse tempo houve a necessidade da gente trazer também investimentos, fontes de investimentos, né? Então, no primeiro momento eu tinha várias parcerias com bancos, inclusive, tem até hoje, né? E no segundo momento nós trouxemos uma operação própria de crédito. Isso nasceu pela securitizadora de crédito, que é um dos instrumentos, e um outro instrumento são os fundos de investimentos. Então, hoje houve uma abertura de mercado, principalmente nesse mercado de capitais, e é possível você construir ou conduzir algumas estruturas para ser veículo de capital, né? Então, o fundo de investimento ele se deriva em vários fundos. Tem fundo de previdência, fundo imobiliário, fundo de crédito, fundo de precatório, enfim, vários tipos de fundo. Um deles é o FDIC. Então, o que é o FDIC? É um fundo de investimento em direitos creditórios. O que significa isso? É um veículo financeiro que permite veicular moeda, que permite captar moeda, capital, para transformar em recebimentos futuros. Então, o que o FDIC faz? Ele compra direitos de outras empresas. Então, uma empresa que tem direitos a receber, ele vai e compra esses direitos. Com isso, automaticamente, ele acaba financiando o caixa da empresa, né? Então, para isso que existe FDICs. Hoje nós temos um FDIC, nós somos um FDIC também, e acaba agregando no nosso leque de produtos, né, para vários negócios. Nossa, perfeito. Agora o Leandro, ele explicou muito bem o que é FDIC, e o Leandro vai simular aqui como é que ele recebe esses títulos para converter em dinheiro. Explica para nós, Leandrão, como que é? As empresas, elas vendem normalmente a prazo, muitas empresas, 30, 60, 90 dias. Esses títulos, esses direitos de pagamento, ela pode vir trazer isso a valor presente no FDIC, trocar. Por exemplo, eu estou lá com um título lá de parcelado de 30, 60, 90, vem, troco ele que traga o valor à vista. O FDIC vai ficar responsável por receber esses títulos e a empresa recebe o dinheiro à vista. Isso para a empresa é muito saudável, porque um dinheiro que ela não teria no caixa ali, ela traz ele para aquele valor presente ali para apoiar no fluxo de caixa do dia a dia da empresa. Perfeito. E um detalhe que ele não é um endividamento direto, porque você já está usando o direito que você tinha, né? Claro que existe um custo de capital aí, mas ele não é endividamento direto, então ele está lastreado, né? Acaba sendo um capital muito saudável, a gente entende que é muito saudável. Vou até aproveitar esse gancho, me desculpa atrapalhar seu script aí, eu não sei do seu script, mas... O script é nosso. Aproveitar esse momento para explicar um pouquinho desse detalhe, questão de endividamento da empresa, né? Porque a gente vê muitos empresários tomando decisões precipitadas ou equivocadas nesse sentido de endividamento, de tomando dinheiro clean, que a gente chama. São recursos que não têm lastro de garantias. Automaticamente ele fazendo isso, ele compromete o resultado futuro. Então, às vezes, o empresário não sabe separar essas coisas. Ele acaba comprometendo o fluxo de caixa, faturamento e, inclusive, resultado. Então, se ele não tiver um size, se tiver um tamanho certo dessa tomada de recurso, ele compromete muito mais vezes do que ele ganharia. E, com isso, leva uma empresa para um colapso financeiro. É o que a gente vê muito acontecer.
Isso vira uma bola de neve, porque o resultado vai sumindo, e automaticamente ele vai pegando mais dinheiro para cobrir a falta que tem. Chega uma hora que colapsa, né? Então tem que tomar muito cuidado nessa questão de comprometimento do resultado. Diferentemente de bancos, a gente, por ser especialista nesse segmento, a gente olha muito geração de caixa, muito resultado da empresa. Então não adianta ela faturar 1 bilhão, tem que ver quanto ela dá de resultado, quanto ela consegue de capacidade financeira dela. Esse é o detalhe do negócio. Exato, e você falou muito bem, né? As pessoas que não têm um fluxo de caixa ali, com alguém olhando e acompanhando, ele não olha a última linha, não é, Leandro? Exatamente, e um detalhe importante se a empresa está precisando antecipar esses títulos, por que ela está precisando? Foi um aumento da produção que aumentou a necessidade de caixa? Por que ela está aumentando? Estou descontando porque gerou prejuízo, eu preciso cobrir esse prejuízo? Essa análise a gente faz na consultoria. Por exemplo, uma empresa que tem um prazo de recebimento menor que o prazo de pagamento, ela não precisa antecipar. Então, tem que ser avaliado. O fornecedor dela fornece para ela com prazo médio de 60 dias. Ela vende com prazo médio de 40. Ela não precisa antecipar. Por que está acontecendo essa necessidade de antecipação? Tudo isso tem que ser avaliado. Tem uma ruptura ali que tem que ser analisada. E eu digo de novo, por isso que é importante ter uma consultoria. Porque muitas vezes o pessoal da casa não está preparado para fazer esse tipo de análise. Porque muitas vezes tem ali um corpo de colaborador e cada um faz muita coisa. Então, muitas vezes, um colaborador faz 3 funções e ele não consegue ser analítico para ter essa cabeça aí de acompanhar e ver as estratégias, não é? Como você falou agora, é importantíssimo. Por que está antecipando? E importante também, não é porque tem um fundo aliado ali na base que vai ficar recebendo esses títulos para serem antecipados. É analisado. Por quê? Qual é a função da consultoria? Ver os processos, se toda a rotina está sendo executada realmente da forma correta. Então, muito bem falado. E, resumidamente aqui, pelo que o Leandro explicou muito bem, são os boletos. Então, tem empresa que emite ali um monte de boleto, essa bola de boleto que é levado para o FDIC, daí tem os custos ali, tudo muito bem detalhadinho, e esse X que volta para a empresa com valor menor, porque é uma antecipação. Antecipou, tem o custo, o FDIC vai receber esses custos da empresa e volta, retorna para ele ali em tempo real, por isso que fala, né, valor presente, que ele está precisando suprir o caixa, volta para a empresa, tudo rápido, gente, é muito rápido o processo. E aí ele consegue gerir o fluxo de caixa dele. Então, é isso que acontece, não é, Edu? É um dos modelos, né? É o modelo mais praticado nesse momento, vamos falar assim. Porque, de novo, tudo vai para vai na questão do perfil do cliente. Hoje, nosso perfil é mais indústrias. Automaticamente, por ser indústria, ela demanda um capital, uma exigência de caixa muito maior. Por quê? Ela compra grandes lotes, ela cria grandes estoques. Então, financiar essa operação, ela não é barata. E outra, ela tem uma necessidade de caixa muito grande. Então, o empresário, a empresa bancar isso sozinho é complicado. Então, ele precisa realmente de parceiros, né? Mas o que eu comentei é isso, é designar a origem e o destino do recurso de uma forma correta. Não adianta ele pegar um recurso que não é destinado à produção e colocar na produção e vice-versa. Outra coisa, entendeu? Né? Então, a gente vai muito nessa essência. Então, por isso que a gente acaba sendo parceiro do cliente, visando até orientar ele de como ele trabalhar. Né? E automaticamente, quando ele tem um apoio financeiro, ele maximiza resultado, porque ele acelera a produção, ele compra melhor, ele compra à vista, às vezes, com a vista ele tem desconto. Hoje a indústria, falando de indústria novamente, exige da indústria uma produtividade mínima. Então, sem capital, às vezes a empresa não consegue atingir essa produtividade, automaticamente ela aumenta custo, aumentou o custo, diminui o resultado. Então você vê que é um ciclo, é uma ciranda, né? Que a gente fica muito ligado nisso e instruindo todo momento o nosso cliente de como ele caminhar. Com isso, a empresa consegue melhores resultados. Com certeza. Tá com dúvida? Chama a gente aqui. Nós vamos até vocês, faz um diagnóstico e você vai entender o valor de uma consultoria. Aproveitando, viu, é muito importante falar isso, porque tudo tem que ter um foco e tem que ter um público-alvo, tá? Então, gostaria de deixar isso muito claro, porque sempre acontece contatos e empresários buscando informação, a gente está à disposição, a gente consegue atender na medida do possível, mas o nosso negócio também tem um alvo, né? Tem um público-alvo, assim como todo negócio deveria ter, para precificar, para tudo isso. Então, hoje nosso perfil de empresas é a partir de 20 milhões ano.
Então, uma empresa que ela tenha esse faturamento global, já é possível a gente fazer um trabalho mais consistente, né, e atender com fundo, atender com consultoria e tudo mais. Outros negócios, é possível? É possível, sempre tem exceção, mas hoje nosso alvo é esse, é a partir de 20 milhões acima. Nossa carteira média, hoje, se dividir faturamento de um cliente pelo outro, está na base de 70 milhões, 80 milhões, é o perfil do nosso cliente hoje. Então, isso é um dado muito interessante, porque muitas vezes uma empresa, mesmo que seja uma indústria com faturamento menor, vai procurar para ter um acompanhamento desse, como ele disse, o foco é acima. Então, todo cuidado. Porém, o Éder e o Leandro, eles têm muitos parceiros, você não vai ficar sem a informação, você vai ser direcionado para outros parceiros, tá bem? E falando em negócios, esse povo tem negócio, gente. E tem um negócio aqui. O negócio é fazer negócio. O negócio é fazer negócio. E tem um negócio aqui que o Leandrão, ele domina e toma conta, que é o Private Label. Gostaria, Leandro, que você falasse um pouco disso. E eu já vou numa pergunta aqui, porque através dessa pergunta você já vai conseguir explicar o negócio. Para quem ainda tem dúvida, não sabe o que como o cartão Private Label ele pode contribuir para fidelizar o cliente em supermercados, que é a expertise, que é o foco, né? Explica para nós aí. Muito bom, viu? Até dando um passo atrás, eu vou explicar um pouquinho para vocês da Iano. A Iano é uma operação que a gente montou para atender o público de supermercados. O cartão Private Label. O que é esse cartão? Tem um supermercado XYZ. Ele quer ter um cartão próprio, quer ter um cartão com a marca dele. A gente vai lá e apoia ele, faz com que ele tenha o cartão próprio para poder atender os clientes dele. O que seria o Private Label? A gente vai dar o crédito para o cliente final poder comprar no mercado. Qual que é o diferencial desse cartão? Ele pode gastar apenas naquele supermercado. Um exemplo, a Maria, o João foram lá, tiveram um crédito de R$1.000 no cartão Private Label do supermercado X. Eles vão comprar apenas esse supermercado X. Com isso, a fidelização dos clientes desse supermercado é maior. Com isso, o ticket médio de venda aumenta. Um exemplo, ele tem lá o cartão Visa Master, lá tem um limite lá limitado. E não afeta o limite dele nas outras operações. Ele vai ter um limite a mais, que ele pode usar o exclusivo nesse mercado. Consequentemente, ele compra mais nesse supermercado. Ele ia comprar 300, 500. Ele está com um limite a mais, ele vai aumentar esse volume de compra. Com isso, a gente consegue apoiar esses donos de supermercado no dia a dia. Nossa, muito bom, muito bom. Se eu tivesse um supermercado, pode ter certeza que eu teria esse cartão. E automaticamente, detalhe importante até para mostrar a importância do FDIC aí, né, do fundo aí. Automaticamente virou uma carteira de recebimento futuro, porque as pessoas vão estar gastando o limite ali para pagar lá na frente. Com esse lastro, o fundo consegue antecipar o dinheiro no caixa do supermercado, por exemplo. Olha só, isso é uma segurança, né? A gente gosta tanto do negócio que a gente faz negócio com os nossos negócios. A Iano é cliente da Nesec. Olha só, isso é muito bom, porque essa segurança, né, Leandro, que você passa para os clientes que aderem aos cartões, então seguramente eles sabem que o dinheiro que ele vai receber está garantido. Por quê? Através desse dinheiro que ele vai poder comprar mais, pagar os fornecedores, e assim a roda, né? A roda gira. Então Exatamente. Isso é muito importante. E você acredita que um trabalho como esse, bem feito, fidelizando esses clientes, há uma probabilidade muito grande no crescimento do faturamento? Sim, com certeza. A gente tem, por histórico, isso. Há um aumento significativo do faturamento nos nossos supermercados que a gente atende. Nossa, muito bom, muito bom. E com o uso do cartão do Private Label, ele pode impactar diretamente no ticket médio também? Sim, sim. Eu até comentei um pouco, como ele está com mais crédito ali, ele acaba comprando mais. Perfeito, perfeito. E também os clientes, eles sentem uma segurança maior, né? Sim. Porque há momentos na vida do cliente, nas nossas vidas, que em algum momento ali do mês você fica mais deficitário, você fica sem o dinheirinho no bolso, e sabendo que tem um cartão, que você sabe que naquele lugar você tem esse crédito, o cliente ele se sente mais confortável também, não é, Leandro? Sim, sim. Um exemplo, janeiro, tem IPTU, PVA, material escolar,
Então, é um momento que o cliente do supermercado ele pode contar com a Iano, e é muito fácil fazer o cadastro. Hoje a gente tem um sistema, uma tecnologia que poucos no Brasil têm. Então, ele consegue fazer o sistema de autoproposta sozinho, sem nem ir no mercado. Depois ele só vai no mercado retirar o cartão. Em menos de 5 minutos, ele consegue fazer o cadastro inteiro. A gente tem um motor de crédito que em 20 segundos analisa se o cliente foi aprovado ou não. Ele recebe um SMS com a aprovação, vai no supermercado, retira o cartão e já pode sair usando. Nossa, que bacana. E conta para nós o prazo da fatura. Por exemplo, fizemos a compra ali o mês todo, como que é o fechamento dessa fatura? Como que ela vai chegar para o cliente? É tudo virtual? Ela recebe em casa? Como que está funcionando hoje? Hoje o cliente ele pode pagar essa fatura pelo aplicativo, a gente tem um aplicativo próprio, pelo site, ele recebe a fatura no e-mail também, ou pelo saque ele também pode solicitar a fatura. E detalhe, ele tem até 40 dias para pagar a fatura sem juros. Então ele fez igual o cartão de crédito mesmo. Tem a data de vencimento, tem a melhor data de compra. E detalhe, a gente parcela a compra dele no mercado em até 3 vezes. Perfeito. Independente do supermercado. Ele eu quero chegar lá com o cartão lá do Private Label da Iano lá, eu quero fazer uma compra, pode parcelar em 3 vezes. A Iano vai parcelar para ele. Nossa, isso é muito bom, hein? É bom saber disso, são informações que a gente não acha em qualquer lugar. Por isso que é importantíssimo esse bate-papo, porque quem estiver interessado em adquirir o cartão já sabe como que vai funcionar. E qualquer dúvida que tiver também, ele acessa qual site, Leandro? iano.app.br. Iano com Y. Iano com Y. E o Leandro vai explicar o que significa Iano, gente. Vocês vão ficar de cara. Fala aí, Leandro. Então, uma história simples. A gente tinha a ideia de montar essa operação de Private Label e a gente precisava escolher um nome. A gente estava lá fazendo um brainstorm, como sou mineiro, era Toró de Power Pit. A gente naquele Toró de Power Pit lá, vamos escolher um nome assim, um nome assado e tal. Precisa ser um nome que seja fácil de falar, um nome simples e tal. Não saía nada, a gente não conseguia chegar num consenso. Aí a gente colocou no Google simples e buscou traduções para simples. Iano significa simples na língua cebuana, que é falado nas Filipinas. Meu Deus, então, gente. Rapaz, foram longe, hein? Olha a simplicidade. Iano igual a simples. Então, quer um negócio simples, um negocinho que nem nós gosta, né? Nós que é da roça, exatamente, né, Leandro? Eu queria colocar trem mesmo, não quiseram. Ia ser trem bom, mas não aprovaram? Não aprovaram. Então é Iano com Y. E até o desenho é muito bonitinho, é uma pessoinha assim com os bracinhos para cima, é muito bonito. Então, quer saber a história da Iano? Vai lá, clica lá no site que o Leandrão aqui acabou de falar e vai lá conhecer. Agora a gente quer saber de FDIC, quer saber de dinheiro. Vamos lá, seu Éder. Vamos ver se eu posso ajudar. Depois a gente vai conversar ali no particular, mas vamos fazer umas perguntas aqui. Ó, quando você inicia um projeto, um novo cliente, né, te procurou, o que você leva em consideração? Ou seja, quais são os principais pontos que você leva em consideração para analisar esse novo contrato, esse novo parceiro seu, que é seu cliente? No sentido de gestão, você fala, né? No sentido de gestão. O que acontece? Né? A gente estava refletindo sobre isso. Já tiveram nessa mesa, inclusive, empresários que falaram isso. Né? O Badam mesmo, viu, Badam? Um abraço para você. Comentou que ele é um dos poucos, né, que foi buscar profissionalismo e foi buscar auxílio de profissionais quando ele está bem, num bom momento da empresa. Infelizmente, nem todos são assim. Então, o empresário, às vezes, espera chegar no último recurso, né, na última forma que ele tem de atuar ali para ele buscar ajuda. Então, o que geralmente, o cenário que a gente atende, que vem até a gente, vem nesse cenário. A gente começa a fazer algumas percepções. A empresa aumentou o endividamento, a empresa aumentou o faturamento, olha só uma coisa louca. Aumentou venda, aumentou o endividamento, aumentou a produtividade. Por que ela não gera caixa? Automaticamente a gente já pensa no custo da operação, CMV, custo de produto, quanto ela tá, como ela está comprando, como que ela está vendendo, formação de preço. Esse é o primeiro ponto, a gente já vai em cima disso. Por quê? Geralmente são empresas com bom estoque, com grande histórico. Empresas de 20, 30, 40, 50 anos de mercado. Nós atuamos com empresas tradicionais, né? E aí se depara com um cenário desse, só pode estar errando na formação de margem, só pode estar errando na geração de margem. Ou está errando ou está se equivocando em algum sentido.
automaticamente SMV, custo, formação de preço, política comercial, né? Porque às vezes a empresa entra numa ciranda tão grande que ela vai se endividando, e para pagar a dívida ela tem que vender mais. Para vender mais ela reduz o preço. Reduzindo o preço ela aperta a margem. E o comercial fala, preciso vender, preciso vender, preciso vender. Por quê? O empresário pressiona o comercial, você tem que vender, você tem que vender, você tem que vender. E aí vira essa ciranda quando chega um momento que a empresa ela não é lucrativa, ela não gera mais resultado. É uma das análises que nós fazemos. Tira banco, tira endividamento, para de pé, a gente costuma usar esse termo, a operação para de pé, dá lucro? Não, então o problema não é dinheiro. O problema é o mercado, é preço, é custo, é formação, né? É pesquisa, é desenvolvimento de novos produtos. Porque a lógica seria essa, pô, se eu tenho um produto que ele não me gera margem, eu tenho que parar com ele. Pô, vou parar meu negócio? Não, você deveria ter investido em desenvolvimento, por que não abriu outras linhas? Por que não criou outras linhas, entende? Então tem muito disso. E sabe o que deixa a gente mais indignado? A principal fonte de informação de preço que o empresário usa hoje é o concorrente. Ai, já pensou? Quanto o fulano da esquina lá tá vendendo, Zé? Exatamente isso. R$10, então põe 9,90. É bem isso. Exatamente. Os parceiros hoje formam o preço dessa forma, muitos parceiros. E ele não sabe quanto custa a operação do cliente, ele não sabe se o cliente está vendendo certo, se ele está ganhando dinheiro ou não, se ele está tomando prejuízo, e isso acaba comprometendo também o negócio dele. Exato, e tem outro detalhe, né? Tem gente que fala assim, eu não entendo porque aquela empresa ainda tem funcionário, ainda está de pé. É muito fácil, gente. Os meninos já explicaram aqui. Está faturando, e aí não está vendendo. Porém, o recebimento é muito mais alongado do que as compras, e o pior, buscando dinheiro no lugar errado para pagar o quê? Funcionário, para pagar fornecedor picado. Então, tá de pé? Tá, pela misericórdia, né? Porque o endividamento está daquele tamanho. Por isso que as empresas não suportam, não aguentam. Então, é só para você captar. Tá faturando? Tá. Daqui que o Éder acabou de falar. Vai lá no concorrente, vê quanto que tá vendendo, vende menos. A hora que o Leandrão chega lá e vai ver as planilhas, vai colocar ali a caneta no papel, vai ver que esse microfone aqui eu vendo a R$20. Qual é o custo? 21. Está no vermelho, então ele vai ver que está tudo vermelhinho lá, ou seja, eu comprei, não performei o meu preço, não precifiquei corretamente, e aí manda vender. Daí o dono da empresa pressionando o comercial mandando os meninos ali, vende, vai olhando lá o vizinho, como que ele está vendendo. E está fazendo errado. Então, a gestão é tudo, por isso que tudo isso é analisado, é olhado, pela expertise do Éder aqui, do Leandro. Quando o camarada aqui, o caboclo, está contando a história, eu vim até aqui, gente, porque, ó, tô no limite, eu devia ter vindo no momento bom, mas tô vindo agora no momento ruim. Daí ele já sabe o que está acontecendo. É onde, quando entra, já vai atacando ali, ó, sabe, igual tem um formigueiro, tá cheio de barata em casa, já vem o cara ali detetizando tudo. É assim que chega a equipe, já chega departamentalizando, olhando onde estão os problemas e resolvendo, e não é do dia para a noite. Tem gente que acha que contratando a consultoria, opa, 2, 3 meses, nossa, glória a Deus, aleluia. Não é assim, é um tempo, porque tem que entender a rotina da empresa, tem que entender como funciona tudo, e tem que conversar com um colaborador, tem que ir lá no estoque, e quando chega no estoque, gente, tá aquele prédio lá com 1 milhão de produtos. E aí, e na rotatividade de venda? Tá ali o dinheiro parado. Então é muita coisa para ser analisada. E é uma delícia esse assunto nosso aqui. Parecendo consultora, viu? Até parece que eu conheço um pouquinho, né? E aí, vamos lá pro dinheiro. Quero ver com o Éder aqui. Ô Éder, vamos lá. Qual é o impacto das taxas de juro e da inflação na rentabilidade e no risco de um fundo, né, do FDIC? Como que funciona tudo isso aí? Boa pergunta, viu? Vou comentar sobre isso, mas antes vou fazer uma crítica construtiva aqui, né? Porque eu vejo muitas pessoas, muitos empresários, inclusive, reclamando do mercado financeiro, reclamando de banco, que banco não ajuda, que não sei o quê. Eu não acho, tá? Eu particularmente não acho. Pelo contrário, a hora que a gente traz para a realidade, os bancos são muito bonzinhos. Vou explicar por quê. O banco confia tanto no cliente, tanto na operação, que às vezes o banco induz o cliente de forma errada a tomar recursos que ele não deveria tomar, né? Então, naquele anseio de apoiar a empresa,
né? Como o banco não tem todas as ferramentas, o banco às vezes não faz um trabalho que nós fazemos no sentido de olhar a operação de perto, acaba se equivocando na oferta do crédito e o empresário acaba se equivocando na tomada do crédito. É o que prejudica mais ainda a situação. Por quê? Já viu aquela história? Quanto mais corda eu te dou, mais você vai se enforcar. Sim, sim. É mais ou menos isso que acontece no mercado financeiro. Às vezes o cliente puxa a corda demais, né? Se ele tivesse brecado, freado a situação antes, seria muito mais simples a resolução, né? Então isso é um problema sério no mercado financeiro hoje. E com certeza, todo investimento, todo recurso envolve custo e o custo de capital. O que é o custo de capital hoje? Ele parte da taxa básica Selic. Então, se a Selic lá está hoje, nesse momento, a 12,25, o custo mínimo do recurso hoje é 12,25 ao ano. Quanto maior essa taxa básica, mais caro fica o recurso, porque além da taxa básica, é igual a um produto, existe a formação de preço do dinheiro. Então ali você tem risco, ali você tem operacional, ali você tem tempo, prazo, né? Ali você tem impostos, você tem perda, você tem várias situações que encarecem o dinheiro. Então quanto maior essa taxa de juros, mais caro fica a operação, mais caro sendo a operação, mais ele deteriora a margem dos negócios e aí assim por diante. Então nós estamos vivendo agora, o cenário do próximo ano, aí, por exemplo, é um cenário bem delicado, de projeção de taxas de juros altíssimas. Consequentemente, vai pressionar o caixa das empresas, é inevitável isso. Principalmente quem toma recurso pós-fixado, né? Que é aquela taxa que ela oscila conforme o mercado. Então tem muitas empresas que precificou o produto lá atrás a X, né, a X% ao mês de custo financeiro, vai ter uma surpresa com as atualizações de taxa. E aí já ficou comprometido toda a informação de preço dele. Você vê como é complexo, uma coisa está ligada à outra, sim, né? Sim. Então o impacto é muito direto. Então para o fundo de investimento não é diferente, ele funciona igual ao banco. Ele captou esse recurso, vários investidores aportou esse recurso dentro do fundo e ele tem que remunerar esses investidores. O banco faz exatamente isso. Automaticamente esse custo aumentou, ele tem que repassar esse custo para o mercado, né? Então impacta diretamente para quem está tomando esse recurso. Perfeito isso aí. E falando, né, desse recurso, quando ele é levado para dentro da empresa, como que funciona com a consultoria? Captou um recurso, né, um capital de giro ali para fazer a operação. Como que a MGN ela trata esse assunto lá dentro? Tem um acompanhamento junto com alguém do financeiro? Como que funciona ali no tete-a-tete, no dia a dia, Leandro? Tem sim um acompanhamento sim, Vilma. Primeiro, você citou capital de giro. Você precisou tomar um capital de giro por quê? Está fazendo algum investimento na empresa ou é para pagar prejuízo, como eu falei anteriormente? O que mais acontece no FDIC é a antecipação de recebíveis. A antecipação de recebíveis, quando ela é feita da forma certa, o preço está formado da forma correta, ela é muito saudável para a empresa. Porque esse custo financeiro de trazer a valor presente, ele tem que estar na formação de preço. Um exemplo, para eu trazer esse dinheiro, esses boletos da valor presente custou 2%, esse 2% tem que estar lá na formação de preço. Se isso acontece, se a empresa estiver precificando corretamente, é muito saudável. Na questão de capital de giro, se é para fazer algum investimento, para alavancar produção, para fazer um investimento em máquina, algo desse tipo, é saudável. Se for para pagar prejuízo, não. E normalmente os bancos não fazem essa análise, como o Éder citou. Eles não têm essa lupa no negócio como a gente tem. Então, muitas vezes, a gente chega lá para o empresário e alerta ele, isso que você está fazendo aqui vai causar isso, isso e isso. Pode ser maléfico para o seu negócio. E muitas vezes a gente consegue apoiar muitos negócios. Você comentou também de, às vezes, o empresário demora para procurar ajuda. Quanto mais demora, mais difícil é. Não que não tenha solução. A maioria das vezes a gente encontra uma solução. Tem um exemplo de uma empresa que a gente pegou agora, que 1 ano atrás o empresário veio e procurou a gente. Era uma situação. A gente passou um diagnóstico e tal. Ele não fechou com a gente. Passou 1 ano depois, ele veio. O cenário era totalmente diferente. Não que não tinha o que fazer. A gente estava fazendo um trabalho. Só que 1 ano depois é mais difícil o trabalho do que 1 ano atrás. Naquela época ele estava só com febre.
O Cris chegou agora na UTI. Tá com infecção quase que É generalizada. isso, é uma boa comparação. Já entuba e vamos ver o que dá. Exatamente. Então, mudou o remédio que ele tem que tomar. É um remédio muito mais agressivo, um remédio muito mais dolorido. Mas a gente está aí para apoiar. Ah, que ótimo isso tudo. Olha, eu vou contar para vocês que a gente já está aqui há quase 1 hora fazendo esse bate-papo. Passou rápido. Eu tinha 54 perguntas para fazer para louco, eles. Enem, O Enem é em 2 etapas, vai ter que ter. Só que não dá, gente. A gente começa a falar e é um assunto muito bom, como você dá um feedback para o seu time quando você percebe que eles fizeram um excelente trabalho? Como que é a sua abordagem com eles? É muito tranquila? Existem premiações ou é uma conversa? As reuniões? Então fala um pouco disso tudo aqui para o pessoal entender como você faz quando... Eu tenho certeza que eles sempre fazem um excelente trabalho, mas como todos nós temos falhas, muitas vezes a gente leva puxão de orelha também. Uhum. Então, quando tem o puxão de orelha, mas quando você vê que realmente fez aquele trabalho, bateu a meta, está de parabéns, como que você faz, Éder, com o seu time? Bacana. Tem uma curiosidade do nosso negócio, a gente está indo para o 6º ano, né, de operação crédito próprio, 12 anos com a empresa no total, 6 anos de operação crédito próprio e 20 anos de carreira, vamos falar assim. E a gente está num momento de tração grande, então nós viemos aí os últimos anos crescendo 30%, 40% ao ano, né? Essa foi a nossa velocidade. É natural para o negócio que está tracionando, né? A gente visa a consolidação aí nos próximos 2 anos, mas o que eu quero dizer com isso? Houve muitas realizações, e aí entra nessa questão que você falou, né? Então cada um soube pegar a responsabilidade, fazer da uma forma melhor possível para os resultados acontecerem. Então, mais uma vez, eu sou muito grato ao nosso time. É aquela velha história, Vilma. Se é positivo, todo mundo tem que ficar sabendo, né? Se é negativo, não tem que ficar sabendo. Existe formas de se passar. Então, corrigir no particular e premiar no coletivo. Nada além disso, né? Então, quando as pessoas percebem que existe reconhecimento, e reconhecimento não é prêmio, não é dinheiro, não é nada disso, às vezes reconhecimento é reconhecer mesmo, né, dar um mérito, acaba motivando os demais. Então, por isso que o time funciona em sinergia. É uma prática que a gente adota. Olha, eu queria muito que ele falasse isso, porque isso é fato. Quando você percebe que em algumas empresas, aquele patrão, igual o desenho lá do Dino, que ficava lá, quando o Dino entrava na sala, o Dino já entrava tremendo, porque tinha aquela figura monstruosa que só xingava, só deixava a pessoa diminuída. Então, esse tipo de ação, a pessoa, mesmo acertando, ela não quer nem acertar, que ela tem até medo de acertar. Então, isso que o Éder disse é muito valioso, porque, gente, eu conquistei, eu realizei, eu acertei, daí junta todo mundo e dá os parabéns por mérito, realmente. Você venceu, você fez acontecer. E quando erra, e a gente erra mesmo, não tem como, você errou, mas tem que corrigir, tá? O que faz? Chama na salinha e vai lá, mas com toda delicadeza, ainda com delicadeza ele fala, você errou nisso, não é assim, já tinha um protocolo que é assado, por que você foi para outro caminho, o que aconteceu, né? Está acontecendo algum problema, você está bem em casa, então é desse jeito. Então a pessoa fica até constrangida, porque foi com tapinha, né, luvinha de pelica, que ele mostrou o erro, e é assim que se aprende. Poxa vida, daí você reconhece, poxa vida, eu errei mesmo, estava até com medo de você saber, mas eu errei, me ajuda a corrigir esse erro. Então é assim, gente, é assim que se faz gestão, valorizando o ser humano. Então aqui, N empresas têm esse padrão também, mas eu estou dizendo, empresas que adotam esse padrão só crescem. Então os funcionários querem voltar no outro dia para trabalhar. Certo? Até feriado a pessoa quer trabalhar aqui. Então é isso. Era mais para valorizar e enaltecer aqui a gestão do Éder, do Leandro, com todo esse time, não é, Éder? Então dá os parabéns para você. Não, obrigado, Vilma. Assim, a gente vê muito, já trabalhei em lugares assim, que é aquela filosofia assim, né? Chega o líder ou a referência da empresa, quando acerta sou eu, quando erra é você, sim, quando empata, né, é nós. Aqui não, aqui é tudo no plural. Ou a gente acerta, ou a gente erra, ou a gente empata, todo mundo junto. E muito transparente, não tem essa conversa.
Quantas vezes já aconteceu de eu falar com o cliente para corrigir uma situação, é a empresa que está corrigindo. Assim como eu recebo elogio, é a empresa que recebeu elogio. Então não tem essa divergência, assim. É todo mundo muito bem focado, muito bem instruído com relação a isso. Então, parabéns. Então, eu estou deixando aqui uma fala sua para você completar mais alguma coisa e também, claro, deixar uma mensagem nesse final de temporada. Verdade. Que temos as temporadas para 2025, com a graça de Deus, mas deixar aqui para você finalizar o assunto do seu negócio que você queira falar, deixar uma mensagem para nós e também para o público, assim como o Leandro quiser complementar alguma coisa do seu negócio, que é o nosso negócio, e também falar aqui redes sociais, se quiser, né, da empresa, e falar mais do seu negócio e deixar essa mensagem maravilhosa aí desse ano, que foi muito produtivo, e para 2025. Então, vocês ficam à vontade. Obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pelo ano também, pela parceria, igual eu comentei. Tava contando lá, foram mais de 20 entrevistas esse ano, hein? Bastante, né? Foi um sucesso, graças a Deus. Foi muito bom. Olha, eu finalizo falando o seguinte, a gente vive num mundo bem complexo, né? A vida ela é complexa, se a gente parar para analisar, é um milagre todos os dias, né? A vida acontecer. E existem alguns mecanismos para isso. E nós não podemos ignorar que a gente vive num regime de capitalismo. E capitalismo é a moeda que dá as coordenadas de como se conduzir as coisas. E para isso acontecer de uma forma dinâmica, tem que ter uma geração de renda. E a geração de renda, gente, são as empresas, são os empregos, são os negócios. Então, a gente precisava olhar com mais carinho para todos os negócios. Quando eu falo a gente, é o colaborador, é o empresário, é o Estado, né? É todo mundo que está envolvido com aquilo, que está em volta daquilo, tem que cuidar melhor dessas empresas, porque elas vêm sofrendo bastante, a gente vem percebendo isso, por várias situações, né? Por N fatores, mas o que garante ou que dá a condição da sobrevivência da gente ter uma vida feliz são a geração de renda. E a fonte vem disso, né? Teve várias pessoas que já citaram isso, quem dá emprego não é o governo, quem dá emprego é a empresa. Então a gente precisa incentivar a ter mais empresas, as pessoas abrirem mais negócios, as coisas se movimentarem nesse sentido, porque isso faz toda a diferença, né? Então se eu puder deixar um recado, seria esse. Vamos incentivar que os nossos negócios melhorem cada vez mais. Isso aí, muito obrigada. Obrigado a você. E agora vamos ao Leandro. Perfeito, muito bem falado, Éder. Obrigado, Magino. Primeiro agradecer por estar aqui. Depois de 20 temporadas, a maioria acompanha aqui nos bastidores, poder estar aqui é um privilégio. E vou te falar, é muito mais fácil fazer um diagnóstico, um DRE, avaliar uma empresa do que estar aqui. Olha, é verdade. Leandro, eu falo, essa sua fala a gente pega com humor, porque quem olha, não percebe esse nervosismo, não é? E a gente brinca com o Leandro, né? Que ele vai ficar muito melhor que a gente ainda, porque é incrível isso. Tudo que ele faz realmente é com zelo, faz muito bem feito, não é? E eu digo que é um aprendizado estar aqui e tê-los conhecido ainda melhor. É um presente. Então, esse é o nosso presente, não é? Isso aí. Até o recado que eu queria deixar aqui é questão de foco. Se a gente tem foco naquilo que a gente busca, no objetivo, não tem como dar errado. Sou muito fã do Ayrton Senna. Recentemente agora saiu a série dele no Netflix, eu já assisti. E assim, eu costumo dizer o seguinte, o Ayrton Senna, ele foi um dos maiores pilotos da história. Por que ele foi o maior piloto? Porque ele escolheu ser piloto. Ele teve foco, teve disciplina, teve garra. Ele abriu mão de muita coisa para poder conseguir aquilo. Se ele tivesse escolhido qualquer outra coisa com essa mesma determinação, ele conseguiria. Então, assim, se eu me dedicar para podcast, oratório e tudo, eu vou conseguir também. A gente pode fazer qualquer coisa. Sim, o ser humano é fantástico. Ele pode fazer qualquer coisa que ele se dedica a fazer. Nossa, muito bom, verdade. Filosofia pura. Adorei. Tá vendo? Tô mostrando leite, tá escondendo leite. Ó. Gente, ele esconde leite. Éder, mais alguma coisa? Obrigado, viu? É isso. Olha. Feliz demais aí por esse ano, que vem 2025, né? Amém. Com bastante expectativa, a gente tá com bastante expectativa boa. A gente brinca que 25 já tá ficando pequeno, olha essa coisa, nem começou. E outra coisa, negócios surgirão. Não para. Vocês verão sinais. Olha, vocês verão sinais. Só olhem para esse copo
multiplicação dos copos. Tem novidades por aí. Novidades por aí. Então, agradeço aqui primeiramente a vocês. Vilma, eu queria deixar, antes de encerrar tudo, só Sim. queria deixar um desafio aí para quem nos acompanha, tá? Eu havia comentado isso um tempo atrás, não tivemos foco para fazer isso, mas eu vou fazer isso agora. Quem acompanhou a gente até agora, e vou deixar um desafio aí, viu, Derek, que você põe lá depois, você edita da forma correta. Dentro da região de Rio Preto, uma das nossas filosofias também é incentivar a nossa região, por isso que a gente tem um foco enorme aqui, a gente gosta muito, né? Eu sou suspeito para falar de Rio Preto, porque todo o meu desenvolvimento foi nessa cidade, então tem um carinho enorme. Então, empresário que estiver nos acompanhando e tiver o desejo da gente fazer um diagnóstico da sua empresa, mande um e-mail para a gente, mkt@emgn.com.br, conta ali um pouco da sua história, a gente vai selecionar um case para fazer uma mentoria de 30 dias. Tá? E aí depois nós vamos mostrar o resultado aqui. Que bacana, olha, você não vê isso em qualquer lugar, só aqui no Papo Elevado podcast, com esses feras aqui que eu digo que são mestres e são mesmo. Então, mais uma vez, obrigada pela presença de vocês. Eu deixei vocês muito à vontade, fazendo de conta que é a casa de vocês, certo? Porque aqui a gente deixa, a gente é dessas. E agradecendo aqui a colaboradora loura, linda, maravilhosa, que é a Simoni, não é com Y, mas é a Simoni, Vinícius, Luiz, não vou errar mais, corta aí, Derek. Agradecendo o Luiz e também a nossa Esther, com esses cabelos maravilhosos, e o Derek, o vídeo, que é o nosso cara do vídeo. Isso, então, exatamente. super beijo. E eu, Vilma Birelli, agradeço a todos e olha, tinindo aqui, confiante em 2025. Muito isso aí. obrigada a todos. Sim. Valeu, até a próxima. Obrigado. Até a próxima, pessoal.